Olá, pessoal! Então, agora que a gente já viu aí essa parte mais técnica do Lean Six Sigma, né, que é o que são essas metodologias, e também aquela parte de projeto de melhoria e de por que os projetos de melhoria são importantes nas empresas, a gente vai entrar na parte de fundamentos. E o que são esses fundamentos? Os fundamentos são os conceitos fundamentais, aqueles conceitos muito importantes para que nós possamos aplicar essas metodologias da maneira correta. E eu gosto muito de uma história de uma tribo lá da Micronésia que mostra muito claramente o problema da gente só conhecer a metodologia sem saber dos conceitos por trás, da falha que a gente tem na aplicação. Como é que é essa história? Bom, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam guerreando contra o Japão na Batalha do Pacífico. E o Japão fica lá, né, no final da Ásia, né, aqui tem a China, a Rússia, etc. E os Estados Unidos ficam lá do outro lado do Pacífico. E, para bombardear o Japão, durante um período na guerra, os Estados Unidos pegaram lá uma pequena ilha na Micronésia e estabeleceram uma base naquela ilha lá, né? E dessa base eles conseguiam ir lá e atacar o Japão. Acontece que nessa base já tinha uma população local. E os Estados Unidos já estavam lá no esforço de guerra contra o Japão, o que eles menos precisavam era de problemas pontuais ali com aquela tribo. Então, para ganhar a confiança dos nativos, os americanos, uma vez que eles chegaram na ilha, começaram a dar presentes para aquela população indígena, começaram a dar antibióticos, né? Então chegava lá, dava um chocolate, dava um antibiótico, curava uma doença. Então aquele povo foi vendo o negócio acontecer, o negócio florescer com a ajuda dos americanos e a qualidade de vida deles melhorou de fato. E daí, lógico, uma vez que os Estados Unidos ganhou a guerra, não tinha para que eles manterem aquela base sendo habitada. Então os Estados Unidos pegaram e foram embora. A hora que eles foram embora, os indígenas ficaram completamente desnorteados, pois eles queriam que voltasse aquele pessoal, né, os americanos voltassem lá, dessem antibiótico, chocolate e tudo mais. Eles queriam que a vida deles fosse legal. Só que não tinha mais ninguém lá. E essa tribo, né, da Micronésia, eles associavam muito a presença dos americanos com os aviões que chegavam, porque toda vez que chegava avião, ia lá e trazia alguma coisa. E eles viram que parou de chegar avião. Então eles começaram a ter umas ideias, né, pensar, analisar criticamente ali, falaram, pô, que a gente tem que fazer para voltar o avião, para a gente ter aquele benefício? Daí um falou, olha só, chefe, quando os americanos estavam aqui, o avião chegava porque tinha um cara que ficava numa torre falando num rádio, né, falando lá no equipamento. Então ele falava e vinha o avião. Então, chefe, excelente ideia. Vamos lá, vamos fazer a mesma coisa. Construíram uma torre de comando de bambu, colocaram lá um rádio de coco, então o cara ficava com o coco no ouvido falando no coco. Vem o avião, vem o avião. E daí todo mundo esperando o avião ver. O avião vinha? Óbvio que não. Daí outro cara falou, não era o avião, era que todo dia, não era a torre, perdão, é que todo dia de manhã eles iam lá e estendiam a bandeira, cantavam o hino, batia a continência. Vamos replicar, todo mundo lá de manhã batia a continência lá, a bandeira estiada no bambu, também não chegava avião. Isso daí ficou sendo um exemplo tão clássico disso, né? A primeira pessoa que colocou isso falou do ramo científico, né? Usar a ciência nisso. Mas ele deu o nome de cargo cult, né? Ou seja, cultura do transporte, né? Então, ele tentava, essa cultura do transporte, tentava mimetizar ferramentas que os americanos usavam para trazer o avião. Mas eles esqueceram completamente o cenário, o fundamento, os conceitos de por que aquele avião chegava lá? Qual que era o real motivo daquele avião chegar lá? E isso acontece muito nas empresas. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já teve algum contato com esse cargo cult, né, num ambiente corporativo. E quando a gente fala de Lean e Six Sigma, acontece muito, gente. Então, por exemplo, o cara fala, nossa, eu vou começar um programa de 5S aqui, porque o 5S vai trazer tudo de bom. Ou eu vou fazer um diagrama de Chikawa, porque o diagrama de... Isso são ferramentas, isso são artefatos que não fazem sentido nenhum se eu não entender os conceitos que aquelas metodologias, que aquelas ferramentas estão ali para desempenhar. Por isso que eu gosto muito dessa aula, muito dessa parte do curso, que é exemplificar esses conceitos.